Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os polinômios. E para dar início ao nosso estudo, nós vamos estudar um pouco sobre como realizamos a adição, a multiplicação e a divisão de um polinômio. Vamos iniciar explicando um pouquinho como é que nós podemos realizar a adição algébrica de um polinômio. Para que nós possamos realizar a adição de um polinômio, precisamos reduzir os termos semelhantes. Os termos semelhantes, a gente já aprendeu, são aqueles termos dos quais a parte literal são iguais, ou seja, as letras. Resolvemos os coeficientes, ou seja, os números, e repetimos a parte literal, as letras. Vamos ao exemplo. O nosso primeiro exemplo nós temos aqui a seguinte adição algébrica desse polinômio. 2x mais 5y menos x mais 3y. Como é que nós podemos realizar a adição desse meu polinômio? Primeiro passo, nós vamos eliminar os parênteses. Eu tenho aqui esse parênteses, né? E dentro dele está x mais 3y. E fora do parênteses nós temos o sinal negativo de menos. Então, fazendo o jogo de sinal, nós temos menos com mais dá menos. Então, esse x vai ficar menos. Menos com mais vai dar menos. Então, esse 3y vai ficar negativo. Está aqui ele, ambos. E depois de eu eliminar o parênteses, eu vou unir os termos semelhantes. Eu peguei o termo com x, o 2x com esse menos x, mais o 5y menos o 3y. E realizei o cálculo. Eu tenho 2x menos o x, vai dar x. Eu tenho 5y menos 3y, vai dar 2y. Então, o resultado da nossa adição algébrica desse polinômio vai ser x mais 2y. Este é o nosso resultado da nossa adição algébrica. Eu quero lembrar que em um polinômio com uma única variável, os termos geralmente eles são escritos do termo maior grau para o termo de menor grau. Ou seja, se por acaso nesse meu polinômio os termos fossem semelhantes, ou seja, com a mesma variável, então a sequência que eu iria organizar os termos seria do maior grau para o menor grau. Na multiplicação de polinômio, nós podemos multiplicar o polinômio por um monômio, como é o caso aqui. Eu tenho x, que é o meu monômio, está multiplicando 2x mais y. Então, esse x multiplica 2x mais o mesmo x multiplica o y. Então, fica x vezes y. Fazendo os cálculos, nós temos x vezes 2x vai ser igual a 2x ao quadrado. E x vezes y vai ser igual a xy. Por que isso acontece, professor? Porque na multiplicação de um polinômio, nós realizamos o produto do mesmo. No caso aqui, eu estou realizando o produto de um monômio por um polinômio. Então, no produto, nós realizamos deste jeito, na multiplicação. Quero só enfatizar o seguinte. Quando nós estamos multiplicando duas letras, por exemplo, quando eu multiplico x vezes x, vai ser igual a x ao quadrado. Se eu multiplicar a vezes x, aí vai ser, como são letras distintas, vai ser ax. Se eu multiplicar x vezes b, vai ser bx. Ou se eu multiplicar a vezes b, vai ser ab. O que é que nós podemos definir, então? Na multiplicação de um polinômio por outro,
é feita a multiplicação de cada termo. E um deles, cada termo, ou seja, de um monômio ou de um polinômio, é reduzido de acordo com os termos semelhantes, se houver. O que acontece, no caso agora, na divisão de um polinômio? Eu tenho aqui a divisão do meu polinômio. Na divisão de um polinômio, é efetuado a divisão de cada um dos termos. Por exemplo, ó, eu tenho 9x à quinta menos 12x ao cubo dividido por 3x ao quadrado. Então, se está dividido por 3x ao quadrado, eu vou dividir cada termo. No caso, ó, o 9x à quinta vai ser dividido por 3x ao quadrado, menos o 12x ao cubo dividido por 3x ao quadrado. E eu vou realizar a divisão dos coeficientes. 9 dividido para 3, 3. 12 dividido para 3, 4. Aí aqui eu tenho x à quinta e x ao quadrado. Na divisão de polinômio, cujos coeficientes são semelhantes, no caso x, eu vou realizar a subtração dos meus coeficientes. No caso aqui é 5 e aqui é 2, então é 5 menos 2 vai dar 3. E aqui no caso é 3 e 2, então vai ser 3 menos 2 vai dar 1. Então por isso que na divisão do meu polinômio 9x à quinta menos 12x ao cubo dividido por 3x ao quadrado vai ser 3x ao cubo menos 4x. Este é o nosso resultado. A nossa aula vai ficar por aqui. Nós vamos fazer um exercício, bons estudos e até o nosso próximo encontro.